Olá, vamos então continuar estudando sobre rochas sedimentares. Na aula anterior falamos um pouco sobre as rochas sedimentares clásticas, demos a sua classificação e alguns exemplos. Nesta aula vamos ver as rochas sedimentares químicas e biogênicas ou biológicas, tá? Como elas se classificam e alguns exemplos. Bem, falando das rochas sedimentares químicas e bioquímicas, temos como exemplo aqui calcário, né, que é uma rocha cujos sedimentos são bioquímicos, né, a sua composição química é o carbonato de cálcio e os minerais predominantes aqui é a calcita. Temos a rocha sílex, os sedimentos são silicosos, composição química é a sílica e os minerais predominantes é a opala, a calcedônia e o quartzo, tá? Tem rochas orgânicas, cujos sedimentos são matéria orgânica, obviamente. A sua composição química são compostos de carbono combinado com oxigênio e hidrogênio, tá? Quais são os minerais? Aí nós temos o carvão, o óleo e o gás. Quando falamos de rochas sedimentares, mais agora especificamente químicas, tá? Temos o dolomito, que a composição química desta é o carbonato de magnésio e cálcio. Os minerais aí a dolomita, temos aí a rocha com formação ferrífera, que é aí composta por silicato de ferro, óxido e carbonato. Temos como exemplo de minerais presentes nessas rochas a hematita, limonita, a siderita, tá? Temos rochas como o evaporito, cujos sedimentos são evaporíticos, que, na verdade, a sua composição química é composta de quê? De cloreto de sódio e de sulfato de cálcio. Os minerais presentes são a gipsita, anidrita, halita, dentre outros sais, tá? A rocha, o fosforito, que originalmente é formada por sedimentos de origem da diagênese, né? A composição química é o fosfato de cálcio e os minerais predominantes aí a apatita. Vamos a algumas ilustrações. Aqui está o calcário, tá? Creio que essa é bem comum, conhecida nossa. Aqui, maravilhoso, carbonato, como exemplo de rocha carbonática, temos o carbonato da Turquia, um lugar maravilhoso, tá? E uma curiosidade, esses carbonatos na Turquia, né, são conhecidos como Pamukkale, que em português é o castelo de algodão. É um conjunto de piscinas termais de origem calcária, que com o passar dos séculos formaram bacias gigantescas de água que descem em cascata numa colina. Maravilhoso. Situa-se perto de Denizli, na Turquia. A formação desse castelo de algodão deve-se aos locais térmicos quentes por baixo do monte que provocam o derrame de carbonato de cálcio, que depois solidifica como mármore travertino. Foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco, juntamente com Hierápolis, em 1988. É uma boa pedida para fazer aí uma visita a esse local maravilhoso, ok? Temos ainda como exemplo das rochas sedimentares o sílex, e dentre outras que você pode até estar vendo na nossa literatura da disciplina, para entender a Terra e decifrando a Terra. E falando do estudo das rochas sedimentares, como parte da sua identificação e posterior classificação, é importante estudarmos a sua estrutura. Estruturas sedimentares, que é o quê? Todos os tipos de acamamento ou estratos e muitas outras superfícies formadas durante a deposição, que são chamados justamente de estruturas sedimentares. O acamamento ou estratificação é uma feição comum dos sedimentos e das rochas sedimentares. Vamos a alguns exemplos, né? Aí, dentre os estratos ou das estruturas das rochas sedimentares, temos estratificação paralela, estratificação gradacional, estratificação cruzada, marcas de onda e gretas de contração. Vamos a algumas ilustrações para o seu entendimento, tá? A estratificação cruzada é uma estrutura de lâminas ou camadas que se cruzam e truncam em ângulos e que formam, né, na verdade, vão se formando e foram depositadas dentro de um processo contínuo de sedimentação sem ocorrer discordância, ou seja, os sedimentos vão se acamando e formando esses estratos aí de forma cruzada um em relação ao outro.
Temos como estratificação gradacional ou concordante, né, aquele que ocorre o quê? Apresenta uma variação gradacional e progressiva da granometria. Você está vendo que os estratos ou camadas vão se formando e o que os grãos formadores de cada camada não tem uma diferença em termos de granometria. Há uma continuidade, tá? Já ocorre no processo de estratificação das rochas as marcas onduladas. As marcas onduladas ou ondulações são dunas de areia ou silt, muito pequenas, cuja dimensão mais longa está em ângulo reto com a corrente. Elas formam cristais ou corrugações pequenas e estreitas, geralmente de apenas 1 ou 2 centímetros de altura, separado por calhas mais largas, né? Então, quando no campo a gente está observando, estudando uma rocha sedimentar, a gente leva em consideração como é que os sedimentos estão acamados, né? Como é que as camadas se comportam uma em relação às outras? O que é que a gente pode observar e descrever a olho nu, tá? E tudo isso e muito mais sobre rochas sedimentares você pode encontrar tanto no livro Para Entender a Terra, como Decifrando a Terra, e o Para Entender a Terra é bem ilustrativo, importante também você fazer a leitura no caderno de estudo, ok? Tchau, tchau!